Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de maio. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Gostaria de agradecer, é claro, você que está acompanhando o nosso programa. Também a Ruth, que me substituiu aqui na segunda-feira, que fez um belíssimo trabalho. A primeira mulher negra a apresentar um programa da mesa de debates. Então, foi um momento histórico para esse programa. Então, parabenizar mais uma vez, você fez um excelente trabalho e encheu a gente, toda a equipe aqui de orgulho. Muito obrigado. Bom, nosso programa de hoje nós falaremos sobre um curso de constelação familiar que vai acontecer no IF Sudeste, no campus aqui de Juiz de Fora, e também sobre o Dia Nacional do Técnico de Enfermagem. E agora eu apresento para vocês os debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, Caio. Tudo bem, pessoal da mesa? Quanto tempo? Obrigado, viu? Cristiano, tudo bom? Tudo bem. Olá a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente debater um pouquinho. Né? Com certeza. E agora eu apresento para vocês os convidados do programa de hoje. Vou começar por elas, né? A gente recebe a diretora de Extensão e Relações Comunitárias, Raquel Fernandes. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer te receber. Obrigado. Obrigada. Também a terapeuta holística formada em constelação familiar sistêmica, Ana Regina Toschi. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar com vocês também. Prazer é nosso. Obrigado. Obrigada. E o professor bacharel em enfermagem, pós-graduado em docência em enfermagem, Jonathan Christian. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite para estar participando dessa mesa de debate de hoje. A gente que agradece. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Bom, na segunda-feira que vem é comemorado o Dia Nacional do Técnico em Enfermagem, então a gente vai adiantar essa data justamente para homenagear esses profissionais, né, que cuidam da saúde das pessoas e também auxiliam os médicos e os enfermeiros. Por isso a gente recebe o Jonathan. Jonathan, eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais o que é essa profissão, quem que é esse profissional, como que é a formação dele. Então, Caio, o profissional da área da enfermagem, tanto técnico como o ensino superior, é um profissional que está imbuído em estar prestando assistência de enfermagem ao portador de alguma doença ou alguma enfermidade. O técnico de enfermagem é o pioneiro que está de frente com o paciente. Ele que dá assistência mínima e máxima ao paciente. Aqueles que estão acamados, aqueles que não estão acamados. O que acontece com esse profissional? Esse profissional, ele é a base de uma assistência. É o profissional que merece um conhecimento assim, digno em relação à prestação do serviço. Porém, nós enfrentamos muitos problemas em relação a este profissional. Que a gente pode estar falando também sobre o despreparo de alguns profissionais que hoje a gente encontra no mercado de trabalho. E a gente sabe que hoje o mercado de trabalho tem uma necessidade muito grande de profissionais qualificados, porque existe uma competição muito grande para poder estar entrando para o mercado de trabalho. Até porque você disse que esse é o profissional que está com maior contato com esse paciente, né? Sim, ele que está à frente de tudo. Nem o enfermeiro, né, hoje em dia está tanto ligado ao paciente. Ele coordena a equipe de técnicos de enfermagem. E os técnicos de enfermagem é que estão prestando os cuidados. E eles só relatam para nós, profissionais enfermeiros, o que está acontecendo. E eles, sim, tomam a frente de tudo. Uhum. Eu fico pensando que quando a gente fala de enfermeiro ou técnico de enfermagem, a gente pensa só em hospital, né? Mas teria outros campos, outras áreas que eles podem atuar, que também seriam bacanas? Sim, a enfermagem ela tem um vasto campo, né? Hoje nós temos profissionais de enfermagem em nível técnico, que são pós-técnicos em enfermagem do trabalho, que trabalham em empresas. Nós temos pós-técnicos em ginecologia, que também auxiliam nas clínicas. Nós temos hoje, né, pela resolução do COREN e do COFEN, que permite o técnico de enfermagem também fazer pós-técnico em estética para poder estar ajudando em salões, né? Uhum. E hoje o COFEN autoriza tanto o profissional de nível superior a abrir uma clínica de enfermagem, onde os técnicos também podem estar auxiliando os enfermeiros nessas clínicas, né? Hoje nós temos técnicos que ajudam na nutrição, nós temos técnicos que ajudam na estomaterapia, nós temos técnicos que fazem home care. Então, uma vasta, né, amplitude para os profissionais técnicos de enfermagem.
Foi ótimo você ter perguntado isso, porque abre todo um universo, né, que para a gente estava em desconhecimento. A gente que está fora da profissão, Sim. né? Eu, por exemplo, só tive contato com enfermeira os poucos momentos que eu estive em hospitais, assim. Mas a gente vê que realmente deve ser uma tarefa um pouco complicada, porque você está lidando ali, primeiro, com uma pessoa que você nunca viu, cuidando de uma pessoa que você não tem intimidade. Muitas vezes aquele cuidado requer alguma intimidade, alguma coisa bem próxima mesmo. E segundo, que normalmente a pessoa está ali sem querer estar, né? Dificilmente você vê uma cirurgia ou um procedimento ali que você escolheu fazer, a não ser assim uma questão estética, né, que pode acontecer. Sim. E outro, a delicadeza que é você cuidar da vida de uma pessoa, né? A pessoa está ali muitas vezes muito exposta. Como que é lidar com isso? É uma pergunta bem complexa e bem difícil para poder estar respondendo. Por quê? Hoje, nos níveis técnicos, a gente trabalha muito o psicológico do profissional. Porque quando você vai lidar com uma vida, como você mesmo disse, a gente não conhece, a gente não sabe a história, a gente não sabe por qual motivo aquela pessoa está ali. E se ela está naquela situação, é porque ela precisa de uma atenção. E os profissionais técnicos, eu gosto de falar que eles estão atribuídos em todas as funções. Ele pega um pouco da parte da fonoaudiologia, ele pega um pouco da parte da nutrição, um pouco da parte de enfermeiro mesmo, um pouco da parte de dermatologia, porque ele tem que saber o corpo inteiro do paciente. Ele tem que saber lidar. Muitos profissionais hoje não sabem lidar com isso. E até reconhecer alguns sinais de que alguma coisa não está normal. Porque o médico não está ali o tempo inteiro. Não está o tempo todo. Nós falamos que a enfermagem é 24 horas, ela não para. Todas as outras profissões param. A enfermagem não para. Ela é contínua, ela dá continuidade. Então, se um colega está atrapalhando hoje na parte da manhã, ele tem que passar para o outro colega do noturno tudo o que aconteceu com aquele paciente, para dar continuidade na assistência da enfermagem. Então, ele tem que saber tudo. Por isso que eu falei no início que o profissional ele tem que estar bem qualificado para estar entrando no mercado de trabalho. Porque hoje em dia a gente vê que muitos desses profissionais, eles querem trabalhar, eles não querem ser empregados. Porque trabalhar qualquer um trabalha. Agora, ser empregado e estar empregado em fazer o certo, são poucos os profissionais que estão. Né? É uma dedicação. Tá? E hoje a gente sabe que alguns profissionais têm sofrido muito em relação a isso, que não estão tendo preparo psicológico para estar entrando dentro de um hospital. Como vocês me perguntaram, qual que eram as áreas que a enfermagem atuava? Porque muitos acham que é só dentro do hospital. E não é. E aí, nos níveis técnicos, a gente tem apresentado para os futuros profissionais que a enfermagem é uma gama gigantesca, né? Eu gosto de falar que eu tive uma aluna que ela me perguntou assim, eu perguntei para ela, falei assim, o que você quer trabalhar na área da enfermagem? Ah, professor, eu não gosto muito de trabalhar na área da assistência, né? Que é cuidar do paciente. Eu virei para ela e falei assim, mas como se a enfermagem é o contato, né, corpo a corpo, pegar o paciente, tocar o paciente? Ah, professor, eu prefiro trabalhar no necrotério, porque o morto não fala. Né? Falou desse jeito. Né? Ela gosta de ela falou isso comigo. Só que se a gente parar para perceber, eu falo com os alunos, a gente tem que correr para o lado que nos favorece, que nos deixa feliz, que faça a gente trabalhar corretamente e que a gente não prejudique o nosso cliente, que é o paciente que está lá necessitando do cuidado, porque ele não gostaria de estar ali. Né? E aí eu falei com ela, hoje nós temos também profissionais que trabalham assim, arrumando corpos, né? Nós temos profissionais, como eu falei, da nutrição. Eu me identifico com a nutrição. Então, se especialize na nutrição. Vá trabalhar na nutrição. Jonathan, então, você falou sobre isso. Eu não quero muito contato, né? E, a princípio, tudo que a gente está falando aqui, você falou no início, né? O técnico de enfermagem está em contato direto ali, né, com a pessoa. E com a família também, isso, né? Existe essa diferença. Existe também uma diferença, você está falando do técnico de enfermagem, mas existe também a diferença do enfermeiro, não é? Sim, também. Então, nós temos o técnico de enfermagem, nós temos o enfermeiro. O enfermeiro, sim. Né? Tem como você explanar a diferença? Sim. O técnico de enfermagem, ele é o profissional, como eu falei no início, ele que vai estar frente a frente com o paciente. Ele que vai estar responsável de chegar no plantão do diurno, dar um banho no paciente, separar a medicação do paciente, conversar com o paciente, saber como é que o paciente está, se ele tem alguma necessidade, se ele está precisando de alguma coisa. O enfermeiro, ele fica mais para a parte gerencial.
né? Ele coordena a equipe, fica por conta de dividir as escalas de serviço, supervisioná-los, orientá-los, conferir algumas medicações que precisam ser checadas duplas com o técnico, né? Que são medicações de alto risco que pode comprometer a saúde do paciente. Então, o técnico, ele visa mais o quê? A parte de manipular a teoria, né? Desculpa, a teoria não, a prática. E o ensino superior, ele visa mais a parte científica, a teoria. Então, o profissional de enfermagem, ele está ali para quê? Comandar aquela equipe, para não deixar que ocorra, e administrativo também. Eu queria entender um pouco melhor sobre a formação de um técnico em enfermagem, porque a gente sabe que existe a formação técnica, a psicológica, justamente para conseguir lidar com essas situações, com o paciente, com a familiar, humana também, né? Porque ele precisa de tato para lidar com esse paciente. Queria saber quanto tempo dura esse processo todo, onde buscar essa formação, já que você falou que existe essa dificuldade, né? Que às vezes não tem uma formação completa, que é tão necessária, né? Sim. Então, Caio, hoje os cursos técnicos de enfermagem, né, eles diminuíram um pouco a carga horária deles. Antigamente era 2 anos o curso técnico. Hoje a gente encontra o curso técnico em 1 ano e meio, né? E dentre as disciplinas lecionadas no curso técnico, nós temos a psicologia, né, que é 1 semestre de psicologia. Então, os professores da psicologia, eles tentam induzir os alunos a já chegarem no campo com a ciência do que vão estar encontrando lá, né, para chegarem já com o psicológico preparado. Por quê? É um choque de realidade. Porque quando a gente só vê imagens, vê vídeos e vê filmes, é totalmente diferente. Quando a gente chega e vamos ver, o choque de realidade é muito grande. Conta um caso que te surpreendeu, que te chocou. Um caso que me chocou, né? Eu não fiz o curso de psicologia para conseguir. Não está preparado psicologicamente para isso. Mas né? vamos lá, então. Na época, quando eu estudei até aqui no Colégio Politécnico Pio XII, né, no ano de 2011. O meu primeiro impacto, no meu primeiro dia de estágio, foi pegar um paciente, né, que ele estava com diabetes, né, e já estava avançado, e ele precisava fazer um curativo no membro inferior direito dele, que era na perna dele. E aí a professora pediu para mim ir lá e falar assim: Jonathan, vai lá e faça o curativo desse paciente. E quando a gente vê a imagem, a gente não tem noção do que é. Então, quando eu cheguei, que eu fui ter o meu primeiro contato com a ferida, que eu vi que aquela ferida estava toda necrossada, toda morta, e o paciente precisaria amputar, né, o seu membro inferior no próximo dia, e mesmo assim a gente teve que fazer o curativo, porque a assistência é assim, você sabe que aquilo ali vai ter que ser necessário cortar, mas você vai precisar fazer. Então, na hora que a professora falou assim, pode fazer o curativo, que eu tirei todas as ataduras, todas as gases, que eu vi aquela secreção purulenta, um odor fétido, eu passei mal, eu caí para trás. Eu estou me identificando agora. Então precisa mais do que estudar mesmo. Precisa mais do que estudar. Só para a gente encerrar esse bloco, o mercado precisa de técnicos de enfermagem? O mercado hoje precisa muito dos técnicos de enfermagem, porque hoje nós formamos muitos profissionais, mas muitos desistem. Não querem dar continuidade no curso, então param. Então, como eu disse no início, a gente precisa de profissional qualificado. E é o que está faltando no mercado de trabalho. A remuneração é boa? Vale a pena? A remuneração é muito baixa, né? Então, isso que dificulta muito né, continuar na profissão. Por isso que eu falo que a enfermagem você não pode fazer pensando na lucratividade, você tem que fazer por amor. Porque a enfermagem você não escolhe ela te escolhe. Ah, bacana. Bom, com essa frase a gente encerra o primeiro bloco do programa de hoje, mas daqui a pouquinho a gente já volta.